Olá, analistas do mercado e mesmo os técnicos do governo estimam uma expansão da economia brasileira em torno de 2,4% e 2,5% neste ano. E por trás desse aumento do PIB está a força do agronegócio, que deve responder por 1/3 da geração de riqueza neste ano. Por outro lado, o setor industrial se lamenta e se preocupa. Se até abril a produção da indústria acumulava alta em torno de 3%, os meses seguintes acenderam o alerta vermelho. Segundo o IBGE, entre maio e agosto, o setor teve perda de 2,3%. Neste programa, vamos conversar sobre os motivos dessa desaceleração e da perda progressiva de espaço da indústria no PIB brasileiro. O programa recebe os deputados Ivair Nogueira, do PMDB, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia, engenheiro civil, advogado e empresário, já foi secretário de Estado de Esportes, além de prefeito de Betim. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB, vice-líder do governo, integrante das comissões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Constituição e Justiça. É também o presidente da Frente Parlamentar da Indústria Mineira. Advogado e professor, foi vice-prefeito de Ouro Fino. Aqui conosco também o deputado Vanderlei Miranda, do PMDB, vice-líder do Bloco Minas Sem Censura, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack, empresário, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, apresentador de TV, ele foi vereador em Belo Horizonte. E recebemos ainda o deputado Fábio Xerém, do PSD, integrante da Comissão Extraordinária da Copa do Mundo e da Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política. Engenheiro civil, natural de Lavras. Bem-vindos, está no ar o programa sobre a indústria mineira. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a participação do setor na economia vem encolhendo em consequência de problemas em 3 áreas. A empresarial, que inclui gestão e estratégias, a estrutural, referente a cadeias e arranjos produtivos, e a sistêmica, representada por variáveis macroeconômicas e regulatórias. Uma questão complexa que resulta em números como os que vamos apresentar na sequência. O setor industrial representava 30% do produto interno bruto no Brasil em 1985. Em 2010, a participação havia caído para 16,2%. Em Minas Gerais, a indústria de transformação representava 28,4% do PIB na década de 80. Mas em 2008, a participação não passou de 16,3%. Em 1990, 15,5% dos empregos no Brasil eram do setor de indústria de transformação. Em 2009, apenas 12,7%. A folha de pagamento do setor industrial mineiro aumentou em 2012 ao patamar de 6%, enquanto a produtividade caiu 1,3%. Bom, deputados, para os senhores, alguns especialistas dizem que vivemos aí um processo de desindustrialização. Quais seriam os motivos de estarmos vivendo uma fase assim? Deputado Dalmo, vamos começar pelo senhor. A questão, sem dúvida alguma, tem se tornado insustentável. Eu posso dizer aí uns dados importantes, que em 2004 nós tínhamos entre 100 máquinas, 60 eram fabricadas nacionalmente e 40 importadas. Hoje, com pouco tempo, com 10 anos, estamos aí acompanhando o inverso. Hoje o produto interno avançando no Estado, avançando no país, de uma forma que está, acima de tudo, engessando todas as nossas indústrias de uma forma muito cruel. Razão pela qual temos participado ativamente de todo o trabalho, principalmente dados importantes da FIENG, da BIMAC, demonstrando esta preocupação. Então, para a qual nós temos esta reflexão de discutir com todo o segmento de uma forma muito efetiva, junto ao governo federal, junto ao governo estadual, temos a questão do dólar, da nossa economia e principalmente de novos investimentos, trazendo também muitas dificuldades de enfrentamento. Nesse primeiro momento, nos preocupa muito, pelo que pudemos verificar pelos índices e principalmente Minas Gerais, nesse reflexo que está realmente dessa desaceleração
da indústria, não somente em Minas, como todo o Brasil. Opinião do senhor, deputado. Eu penso que nós, ao falarmos do Parque Industrial Mineiro e do Brasil de forma geral, há que se colocar o Parque Industrial que já existe e o Parque Industrial que poderia vir a existir. O Parque Industrial que já existe, ele peca por não conseguir acompanhar a inovação das indústrias que são competitivas no meio internacional. Hoje tem uma competição muito severa com a indústria brasileira com relação às indústrias do mercado asiático que produzem num preço muito menor, sem nenhuma barreira alfandegária que as proteja, e ao passo que as indústrias aqui do Brasil, do nosso país, carregam uma carga tributária excessiva e a própria insegurança do mercado macroeconômico no país não permite o investimento a médio e longo prazo. As imensas variações que têm ocorrido no Brasil com relação a eventualmente alguma quebra de contrato, a insegurança do governo federal quanto como proceder com o investidor privado, tem deixado o investidor descontente e sendo aí incapaz de investir. A indústria ela se baseia em inovação e hoje o governo do estado tem trabalhado para construir novos parques tecnológicos no estado inteiro, não é, Adão? E em Lavras, por exemplo, já se começou o Lavras Tech, que é uma iniciativa no sul para que incubadoras possam trazer inovações para que aí a indústria da transformação, ou seja, pegar a matéria-prima e dar a ela valor agregado em determinado custo e depois obter lucro, né? O que o empresariado necessita, a FIENG e todas as indústrias de forma geral, é a segurança de que o investimento vai valer a pena. E o Estado tem falhado em dar essa segurança aos investidores. Essa desconfiança dos empresários em relação à política econômica federal, o senhor concorda que isso atrapalha? Quais outros motivos, deputado Wanderley Miranda, que o senhor acredita que a gente possa explicar essa desaceleração da indústria? Bom, primeiro, te parabenizar por ancorar um tema tão importante aqui na nossa TV Assembleia, cumprimentar os meus colegas deputados, cumprimentar os senhores e as senhoras de casa que acompanham esse programa e tratando de um assunto que interessa a todos nós. Eu fui empresário muitos anos, um pequeno empresário, é claro, e praticamente a minha vida toda, boa parte dela, eu passei trabalhando no setor, tanto do comércio quanto da indústria, e há muitos anos eu ouço as mesmas coisas, as mesmas reclamações. O nosso saudoso vice-presidente Zé Alencar batia muito numa tecla que era a questão dessa carga tributária que nós temos, que ela chega às raias da escravatura do empresariado brasileiro, quer seja no comércio, quer seja na indústria. Ela é altíssima, ela é insuportável. Aliada a tudo isso, nós sabemos, e já há muitos anos é assim, nos falta estrutura, inclusive, para podermos fazer chegar até o comércio, a indústria, o consumidor final, os produtos, quaisquer que sejam eles, que o Brasil hoje produz. Se a gente for falar, por exemplo, na questão do agronegócio, há alguns anos atrás, aqui mesmo na TV Assembleia, quando discutimos a questão daquela crise lá dos Estados Unidos, da bolha, eu me lembro que eu participei aqui de um programa, e eu dizia, a crítica naquele momento era o crescimento do Brasil, que ficou em torno de 5,5%, que era um crescimento muito pequeno em relação a outros países. Eu disse, graças a Deus que o crescimento ficou só nisso, porque se nós tivéssemos um crescimento no nível do crescimento da China, nós estaríamos sem saber o que fazer, porque nós não temos como transportar a nossa produção de absolutamente nada. Um país que optou pelo transporte terrestre, um transporte caro, perigoso, que priorizou, ao invés de usar as nossas hidrovias, ao invés de usar as ferrovias, que, aliás, não foram pensadas também. Quando você olha para a história americana, para o passado americano, você descobre nessa história daqueles primeiros desbravadores da economia americana, que eles enxergaram muito adiante, quando, por exemplo, começaram a explorar o petróleo, numa outra ponta, o Rockefeller
percebeu que o petróleo precisaria de transporte para chegar até o consumidor final. E imediatamente o que ele fez? Ele fez uma fusão com a produção de petróleo e garantiu que construiria as estradas férreas para que o petróleo pudesse chegar ao seu destino. Ou seja, lá atrás, sei lá, mais de um século, já se havia pensado na produção e de como fazer a produção chegar. Nós não temos isso no Brasil, nós não temos estratégia. Nós estamos franco-atiradores. O deputado Fábio Xerém citou, por exemplo, a questão da indústria da transformação. Já há muito tempo se bate nessa tecla. Nós exportamos matéria-prima, mas não exportamos produto agregado. Eu fiz uma reunião com o diretor do DNPM à época, o doutor Sérgio Damaso, e ele me falou uma coisa absurda. Ele falou: deputado, outro dia passou por aqui um diamante. Esse diamante teve que receber o certificado Kimberley para ele poder ser exportado. Esse diamante foi avaliado no Brasil em $1 milhão, bruto. E o que nós arrecadamos de imposto com esse diamante foi uma mixaria. Ao chegar no destino, lá fora, quando ele for lapidado, ou seja, quando ele receber o valor agregado da transformação, ele vai passar de $1 milhão para $10 milhões. E é isso que nós precisamos. Ao invés de mandar uma pedra bruta para ser trabalhada lá fora, para passar de $1 milhão para 10... Para receber o valor agregado no exterior. Para receber o valor agregado. E qual o sentido de se exportar o minério de ferro para que depois ele volte, né, depois da produção siderúrgica em Aços Finos, para trabalhar na Fiat? Vamos analisar aqui a aberração. Hoje, nós exportamos o minério de ferro para a China. Sim. A China produz o aço e coloca ele aqui dentro 30% mais barato que o nosso aço. É isso que está realmente... Qual é o sentido disso, Como é que nós vamos sobreviver, Ivair Nogueira, num processo como esse? Como é que nós vamos competir? Estamos retornando a nossa salvação é que o nosso consumo interno é alto. E é isso que nos segurou nas crises que até então não nos afetaram tanto. Esse consumo interno alto, porque se a gente for pensar do ponto de vista da qualidade do transporte, da qualidade, nós tivemos uma notícia recentemente do ministro da Agricultura, o nosso ministro Antônio Andrade, que por sinal é um companheiro do nosso partido, do PMDB. Ele disse que ele vai, na gestão dele, do Ministério da Agricultura, registrar a maior colheita de todos os tempos. Agora, sabe qual é a preocupação dos produtores? É como é que isso vai chegar. Né? Aí você chega num porto, o porto está todo estrangulado. Nós temos hoje uma burocracia nos portos, onde eu levo para o Ivair esse documento, o Ivair bate um carimbo nele, aí eu pego esse documento, o mesmo, se não o mesmo, com uma outra nomenclatura, mas com as mesmas informações, e vou no Dalmo, para o Dalmo também bater um carimbo nele, e são 15, 20 carimbos em cima de um mesmo assunto, tudo emperrado, portos parados, enfim... Se nós não modernizarmos em todos os sentidos, eu quero crer que nós vamos assistir o mundo crescendo, a China dando esse show, esse espetáculo que está dando. Cada dia mais subindo. Cada dia mais. E nós vamos acomodados nesse nosso crescimento de 3%, 4%, 5%. Perdendo as oportunidades. Sabe? E o que é que está, na verdade, hoje, ainda garantindo, por exemplo, o emprego no Brasil? É o setor de serviços. Que é seguramente o que mais emprega hoje no país. Você falou lastreado no consumo, né? O consumo da população brasileira, a alta do poder aquisitivo, gerou a demanda maior por serviços. Mas esse consumo não se cresce baseado em consumo, cresce baseado-se na capacidade de imprimir valor agregado à matéria-prima. E é nisso que temos falhado. E nós temos internamente um outro problema sério, né, que a gente já vem batendo nele aí há algum tempo, e eu creio que a frente agora, né, que o deputado Dalmo preside, que é a Frente em Defesa da Indústria Mineira, que é a famigerada guerra fiscal, que já existe há não sei quanto tempo. Você compra um produto, lá, como era o meu caso, eu comprava um produto em São Paulo e era acreditado no ICM de 12%. Quando eu chegava aqui, transformava aquela matéria-prima no produto acabado e ia vender para dentro do meu estado, eu era tributado em 18%, eu tinha uma defasagem de 6% entre a aquisição, sem considerar que uma coisa é você... colocar valor na matéria-prima
E outra coisa é colocar valor no produto acabado. Você tem um crédito de 12% quando você compra de fora sobre a matéria-prima, que é um valor bem inferior ao valor do produto acabado, e é tributado em 18% no produto acabado. E nós temos ainda mais algumas aberrações no nosso processamento de custos. Você pega, por exemplo, aquilo que você deixa de receber, por exemplo, a inadimplência. A inadimplência, por exemplo, quando você vende, você recolhe o imposto total sobre a venda. Quando você tem um prejuízo, o seu prejuízo não é compensado e você não é acreditado de volta do imposto que você pagou sobre aquele valor que você não recebeu. Então, ninguém aguenta um sistema como esse. É preciso repensar o nosso modelo econômico. Por isso que nós estamos discutindo sempre o pacto federativo que ninguém enfrenta. Esta é a verdade. Se fala muito, mas na realidade ninguém efetivamente tem essa conclusão tranquila, vigorosa para acertar essa questão. Deputado Ivair Nogueira, o senhor concorda com todos os aspectos que foram colocados aqui até agora? Eu concordo plenamente, né? Eu vejo que alguns aspectos que foram colocados aqui são muito importantes. Primeiro, no Brasil falta planejamento, né? Isso é, sem dúvida alguma, é uma questão que nós estamos discutindo aqui e realmente nós não temos planejamento. Segundo, eu vivo numa cidade que é o segundo parque industrial aí, do país, que é Betim, que detém lá as maiores indústrias lá. Estou percebendo de perto o sofrimento dessas indústrias. E aí o deputado Fábio Xerém falou uma coisa muito certa. As indústrias ficaram velhas, precisa de muito dinheiro para modernizá-las, as empresas não dão conta de refinanciá-las. Cada dia mais, as empresas que contratam as subsidiárias estão exigindo mais, esgoelando essas empresas por uma competitividade cada vez maior no Brasil, e o que a gente está sentindo é uma quebradeira geral. É um geral. planejamento para apoiar a modernização dessas indústrias. Isso. Então, o que acontece? Não existe o planejamento. Nós agora que estamos descobrindo os parques tecnológicos, que é um avanço que está dando oportunidade de buscar alternativas. Se você vê aqui, né, o Dalmo falou aí do Parque Federativo, e é uma coisa importantíssima que nós temos que colocar em evidência, porque da maneira que está, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que rediscutir o Pacto Federativo, nós temos que estar discutindo aqui a questão dos incentivos, a questão da guerra fiscal, que hoje tem inviabilizado. Então o Estado de Goiás tirou muitos laboratórios daqui, porque naquela época concedeu incentivos para lá. Minas Gerais perdeu. A questão do álcool, a questão de outras coisas. São Paulo tinha um álcool mais barato, você tinha que pagar a diferença. Além Quem morava na vizinhança de São Paulo externa, ali... tem a concorrência predatória interna. Né? Quando você morava na vizinha de São Paulo, Rio de Janeiro, o cara preferia ir lá em São Paulo comprar o álcool que não tinha essa diferença de 6%. Nós estamos vivendo a questão da mobilidade urbana, né? E não tendo o transporte ferroviário, que deveria ser o transporte ideal para transportar, não tendo o transporte marítimo, né? Outro dia estavam criticando a Fiat, que a Fiat buscou uma alternativa de criar uma outra empresa da Fiat lá em Recife. Pelo contrário, a Fiat está querendo investir em Betim, está ampliando em Betim. Agora, ela precisa buscar uma alternativa que senão vai ser engolida. E lá em Recife ela está buscando uma outra oportunidade, porque lá tem o mar, o transporte marítimo é mais barato, ela não vai ter dificuldade. Tem aqui, hoje, há poucos dias atrás, o diretor da Fiat estava contando que com o engarrafamento, que hoje é uma constante na Via Expressa, na 381, ela não consegue tirar o material de onde ela trabalha com o sistema Just Time, né? Que não faz mais aquele estoque, trabalha com o Just Time. Ela teve uma perda de mais de 50 milhões. Funciona. Nunca se chega na hora correta. Na hora por uma paralisação, né? Então eu acho que nós estamos discutindo aqui, o Vanderlei falou, nós tivemos com o deputado Toninho Andrade, né, nosso ministro da Agricultura, do PMDB, quer dizer, os cafeicultores estão aí quebrando, porque o preço que eles estão conseguindo é o preço de custo. Né? Nós estamos vendo o minério ser exportado e voltando o aço para a Fiat, para outras empresas, com um preço absurdo, deixando o que para nós aqui? Os danos causados no meio ambiente, né? E não é só isso. Você vê a indústria têxtil hoje, a maioria daqueles que produziam, né? Hoje eles estão preferindo na China importar. Constantemente. Importar, chega aqui, só coloca etiqueta. Exatamente. Né? Não. Principalmente o nosso sul de Minas. Já vem com etiqueta. Fazer tal referência, vai. Hoje, por exemplo, só para fazer um gancho interessante, eu estou exatamente na região das malhas.
deputado Vanderlei esteve lá há poucos dias. Hoje está acontecendo isso. Obrigado. Hoje está acontecendo, são empresários do setor, da região, que estão praticamente já com escritório, com praticamente toda a estrutura na China, preparando e prepara-se contêineres para trazer para cá, como bem lembrou, todos os produtos etiquetados como se fosse fabricado em Monte Sião, Jacutinga e outras questões mais. Isso está gerando o quê? Está gerando desemprego. Sonegação tremendamente, que não tem Exatamente. praticamente nada para se recolher. Na maneira como chega. Então, o Brasil não cria barreiras para impedir essa importação com a facilidade que ela está chegando aqui. E isso nós vamos chegar ao caos. Nós estamos com o PIB hoje cada vez caindo, um crescimento da indústria aí que é muito pequeno em relação... 0,1%. O IBGE divulgou que foi o crescimento da indústria de 0,1%. Quer dizer, não dá nem para considerar que houve crescimento, porque se você tem a margem... O Dalmo citou a questão do Pacto Federativo. Quem tem 70% da arrecadação dos impostos é a União. Tá lá. Quem pode financiar a política da indústria é a União. E a União, ao invés de financiar, dar uma sinalização de longo prazo, o que a União tem feito? Tem resolvido o problema aqui ou acolá. A inflação aumenta, em vez de nós estimularmos a produção, não vamos estimular a importação. Isso tem dado certo? Tem dado certo, mas é uma visão de curtíssimo prazo. Sem contar com os altos juros, né? Quando você fala assim, tem algum programa para modernizar a indústria velha? Tem. Mas o empresário não aguenta pagar os elevados juros que estão aí hoje. Isso, de uma certa forma, inviabiliza. Eu sei de várias indústrias importantes, empresas lá que tinha mais de 800 empregados, fecharam as portas, quebraram, não tem condições. Sem perspectiva. Sem perspectiva. Agora, o fato de termos uma concentração setorial aqui em Minas muito grande, né, muito calcada aí no minério, na mineração, na siderurgia, isso ainda dificulta para a gente que está aqui em Minas Gerais. Quais os problemas específicos das indústrias mineiras? Porque a gente até agora falou de um panorama que serve, tirando a guerra fiscal, né, com alguma tributação diferente, são problemas que impactam todo o país, em específico em Minas Gerais. Minas, a situação é mais gravosa ainda para a indústria de forma geral, porque Minas hoje é a segunda economia, é o segundo PIB do Brasil. Agora, se nós tirarmos a mineração, o extrativismo, de segundo colocado no PIB nacional, Minas vai para o 17º. Ou seja, né, esse recurso finito que vem através da mineração, que vai se extinguir, que as outras gerações não vão ter oportunidade de usufruir, porque ele vai ter terminado, ele é finito, né? Se nós retirarmos esse setor da economia mineira, o que acontece? Não, e outra coisa a considerar, 70% de toda a produção mineral do Brasil está aqui em Minas Gerais. Agora, qual é o resultado que nós tiramos disso? Por exemplo, na questão dos royalties, que é preciso discutir essa questão dos royalties. Nós, como bem disse o deputado Fábio Xerém, o nosso produto exportado é um produto que, como alguém já disse com muita sabedoria, não dá segunda safra. Minério não dá segunda safra. Você tirou, a única coisa que fica é o buraco de onde você o tirou. 70% da produção mineral em Minas Gerais, e o prédio do DNPM estava caindo por falta de reforma, porque não tinha dinheiro para ser nem reformado. Estrutura para funcionar e fiscalizar. Nem estrutura. Sabe, nós que temos acompanhado algumas demandas do setor mineral, e do setor mineral que eu digo assim, pequenos produtores, é uma pessoa que quer extrair areia não sei aonde, é outro que quer explorar uma pedreira aqui e ali, que tem um processo no DNPM, e o DNPM está todo engessado por falta de estrutura. E hoje, viu, tem como atender as demandas aí. E vem o governo federal querendo ter um marco regulatório da mineração para ele tomar conta, jamais vai dar conta disso aí, entendeu? Eu acho que o que precisava ali, na verdade, é não conceder que as múltiplas licenças para um empresário só, fica na mão de poucos, né? Mas precisava de uma melhor estrutura, de uma maior fiscalização, de maior rigor aí, inclusive nos investimentos para recuperação dessas áreas que foram danificadas, né? Porque pega Itabira aí, que é um exemplo aí, recebeu recurso, mas muito pouco em relação do que mereceria para o restabelecimento dos prejuízos causados, inclusive ambientais. Agora, eu vejo assim, um país que tem mais de 50 impostos tem alguma coisa errada. Um país que vai arrecadar esse ano na faixa de 2
trilhões de reais. Ou mais, né? Não, na faixa. Pode passar. É isso aí. De 2 trilhões de reais, cujo montante, 70%, como bem disse o Xerém, está na mão da União para depois distribuir aos estados e aos municípios. Tem alguma coisa errada. Enquanto eu falo aqui... tributária de país rico, não, prestação de serviço, você sabe uma coisa que eu fico maravilhado, por exemplo? Eu tenho uma filha que hoje vive no Canadá, ela com o marido e a minha netinha. Quando eu vou visitá-la, eu fico assim maravilhado. Você entra numa loja e compra essa caneta. A nota é emitida automaticamente. Você não tem que pedir nota, não. Aqui no Brasil é o contrário. Você entra e faz uma compra e a pessoa pergunta assim, você quer nota? Quando eles te dão, né? Você quer nota? Não. Você comprou a caneta, a nota sai. Aí quando você vai olhar a nota, é a coisa mais simples do mundo. Eles têm 2 impostos. Eles têm um imposto chamado imposto provincial e tem um imposto federal. O imposto provincial é de 6%, o imposto federal é de 8%. Está ali destacado na nota, ou seja, o Estado imediatamente retém dos 14% de imposto daquele produto comprado, 14%. O Estado já fica com os 6% dele e os 8% ele repassa para o governo federal. Mas então, é a consciência, já que o serviço a ser prestado, a gestão pública do governo, ela é eficiente, então o próprio cidadão ele busca contribuir com o imposto de uma forma contínua, disciplinada. Mais do que isso, teve um momento no Canadá, que eu não me lembro em qual ano, que a arrecadação ela superou a expectativa e o governo do Canadá depositou para cada cidadão contribuinte algo próximo a $1.000. Não, você pega aqui hoje, Peru, que é uma coisa impossível. O Peru, Chile e Colômbia, né, tiveram inflação nos últimos 12 meses acumulada inferior a 3%. Não, o Chile e um crescimento de mais de 6,5%. O Chile há décadas não tem inflação há décadas. Aliás, desde que a ditadura foi abolida do Chile, não tem. Eu visitei o Chile já umas 3 vezes, esses dias inclusive falava. Você pega o mapa do Chile, é brincadeira, é uma tirinha de terra que tem do lado o Pacífico e do outro lado a Cordilheira dos Andes. E naquela tirinha de terra, ele é um dos maiores exportadores de frutas do mundo. Naquela tirinha de terra. Você chega lá, uma economia tranquila, equilibrada, o povo vivendo com um relativo conforto e um país cuja população é a metade da população do estado de Minas Gerais, gente. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar essa discussão no próximo bloco, inclusive vamos falar de um problema que a gente ainda não citou, que é justamente a falta de profissionais qualificados que as empresas também reclamam muito. E a gente vai falar também da frente parlamentar aqui. A gente volta em instantes, nós esperamos por você.